Para começar, então, queria dizer que lá no mural da disciplina eu coloquei um adiamento, já está marcado lá no trabalho entre os trabalhos para vocês, um adiamento da entrega da segunda lista, porque acabou que o nosso andamento aqui na disciplina foi um pouco mais lento do que eu estava planejando inicialmente, tá? Então, eu adiei de quarta para sexta e eu vou monitorando, se for o caso, a gente adia novamente. Tá? Tá lá no mural, então todo mundo que entrar lá vai ver. Eu então vou começar uma apresentação. Hoje eu vou usar um pouco mais de slides, porque eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver se é daqui que eu quero começar. Não. Vamos começar daqui, depois eu pulo algumas coisas. Então vamos lá. Então a ideia aqui toda a gente estava falando sobre entalpia, né? Então a gente sempre pode usar a entalpia. Então a nossa definição de entalpia foi dada na última aula. Então a entalpia ela pode ser definida como energia interna mais o produto PV. Aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque aqui está escrito de forma macroscópica, mas o correto aqui, se a gente fosse pensar, seria escrever em termos diferenciais. Então é diferencial de entalpia igual a diferencial da energia interna mais a diferencial de PV. Por que é interessante a gente escrever assim? Porque a diferencial de PV, né? Então se a gente for pensar na diferencial de produto de uma função, ele é sempre o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, certo? Da definição, se a pressão for constante, aí a gente vai poder igualar a VDP a zero, né? Porque a derivada é zero se o valor é constante, né? E aí a gente fica com o que aparece aqui a seguir, né? A gente fica com esse termo dP, e aí a gente pode, né, a gente ficaria com dH igual a du mais PDV, e aí se a gente não fizer nenhuma consideração a mais, ao integrar tudo, a gente vai ficar com essa expressão que está dada aqui, tá bem? A gente também falou que a entalpia é uma propriedade extensiva e ela vale justamente para a condição de... ela é definida para a condição de pressão igual a zero, né? De variação de pressão igual a zero, ou seja, de pressão constante. E aí a gente pode depois definir a dependência da entalpia com a pressão, né? Mas ela é definida para pressão constante. A entalpia, para ela ser uma propriedade intensiva, a gente tem que usar aquela nossa ideia de usar a entalpia molar, né? Entalpia molar é igual ao valor da entalpia dividido pelo número de mols. Tá bem? Então, a gente também pode dizer o tempo todo que a entalpia é uma função de estado, ela é definida em termos de funções de estado, né? Energia interna, volume e pressão são funções de estado. Tem uma aproximação interessante, né? Se a gente considerar que a gente está usando um gás ideal, o produto PV que aparece aqui em cima, ele vai dar para a gente, para um gás ideal, a gente pode substituir, né, PV molar por RT. E aí, nessa situação RT, no sistema internacional a 25 graus Celsius, a gente vai ter 2,5 kJ por mol. Então, é um número, é um valor, né? Então, o que está acontecendo aqui é que você soma para um gás ideal, né, a entalpia de um gás ideal ele é 2,5 kJ por mol a 295, né, 298 graus Celsius, a Kelvin.
a 298 Kelvin, a energia interna mais 2,5 kJ por mol dá a entalpia para um determinado material. Né? É mais ou menos isso que está escrito aí. Tá? Aí a gente vai, a gente também fez essa identidade, né? A gente vai fazer essa identidade da entalpia ser igual ao calor trocado à pressão constante. A gente resolveu isso na última aula. Né? A convenção a gente já viu, né? Aqui seria D. Se a gente quer colocar aqui que seria delta, né, onde está o quadradinho, isso é um problema que aconteceu de uma versão para outra do PowerPoint. E aí, numa condição em que a capacidade calorífica ela é constante, a gente pode definir os deltas aqui. Lembra que isso aqui é uma aproximação, né? A definição real aqui, deixa eu ver se ela vai aparecer. Não, isso. Essa é uma aproximação porque a equação considera que a capacidade calorífica é constante com T. Né? A expressão geral é essa daqui. De novo, né, vocês me desculpem, aqui aconteceu um problema de transferência dessas equações. Né? Aqui o quadradinho seriam parênteses. Né? Do ponto de vista diferencial, a gente vai escrever dessa forma, e se a gente quiser, então, resolver isso, né, obter o ΔH, a gente tem que integrar CPDT entre T e ITF. E aí a dependência com a capacidade calorífica que a gente tem que se levar em conta, existe essa aproximação da capacidade calorífica ser constante no intervalo entre T e ITF. Né? Isso a gente não vai falar agora, porque eu queria falar um pouquinho sobre essas aplicações. Né? Então a gente estava falando das definições, mas seria bom a gente pensar um pouco em aplicação da primeira lei da termodinâmica. A gente está, logicamente, interessado na troca de calor em geral, né? Mas, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente já pode começar a falar, por exemplo, em sistemas que sofrem mudança de estado de agregação, né? Ou seja, passa de sólido para líquido, de líquido para gás, ou vice-versa, né? Ou seja, transições de fase. E a gente também pode pensar no troca de calor devido a reações químicas, né? Mudanças que envolvem quebra e formação de ligações. No geral, químicos realizam esses processos a pressão constante. Se a pressão constante, a gente está muito interessado, em geral, na variação de entalpia. Por isso que quando a gente ensina termodinâmica de forma inicial, lá no ensino médio, né, na química do ensino médio, a grandeza que é falada é a entalpia, porque ela é a mais usada pelos químicos, né? Para a gente, então, eu queria mostrar um pouco para vocês sobre essas mudanças de fase. Para isso, a gente precisa definir fase, né? Então, uma fase, ela é um estado específico da matéria que se caracteriza pela uniformidade da composição, estado físico e estrutura cristalina. O que quer dizer uniformidade da composição? Quer dizer que uniformidade dessas três situações. Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, uma mesma substância com estados, eu vou tirar o físico daqui, vou colocar estado de agregação. Né? E aí a gente define estado de agregação como sólido, líquido, gasoso, qualquer outro que a gente eventualmente descubra. Né? Se eu tenho, por exemplo, água, um copo com água líquida com gelo dentro dessa água líquida, o que a gente tem é a mesma composição em tudo que está contido naquele copo. Mas o estado de agregação é diferente. Então a gente tem duas fases, porque ela não todo o sistema não está uniforme no estado de agregação. Né? Então a gente vai sempre pensar na fase dessa forma. Né? Se eu tenho, por exemplo, duas substâncias, fósforo vermelho e fósforo branco, são duas estruturas cristalinas diferentes, apesar de ter a mesma composição e o mesmo estado de agregação. Então são duas fases diferentes do fósforo. Né?
E aí, para eu mudar de uma fase para outra, a gente faz o que a gente chama de uma transição de fase, que é a conversão entre duas fases. Ela pode ser ou não espontânea, né? A gente vai sempre pensar, a gente vai tentar determinar mais adiante a espontaneidade, quais as condições para que a transição de fase aconteça de forma espontânea. Então, aqui tem alguns exemplos, eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso. Então, o que é uma transição de fase? É passar do estado líquido para o estado gasoso, né? De líquido para vapor, de sólido para líquido, do sólido com uma certa estrutura cristalina para o sólido com uma outra estrutura cristalina diferente, apesar de manter a composição do material, mudar só o arranjo dos átomos ou moléculas que compõem aquele sólido. Tá? Alguma dúvida? Então, o que a gente vai pensar um pouco agora são as variações, as trocas de calor que estão envolvidas com essas mudanças, essas transições de fase, né? Ou seja, a gente vai pensar um pouquinho no ΔH dessas transições de fase. Por exemplo, para vaporização, né? Então, a gente pode pensar, né, fazer um esqueminha da vaporização dessa forma. A gente pensa que no estado líquido a gente tem as moléculas muito próximas umas das outras, né? Então, elas estão muito próximas aqui uma da outra, mas elas têm uma liberdade de translação, né? Essa molécula tem uma liberdade para circular, vamos dizer, né? Entre as outras moléculas, e elas estão com uma proximidade grande. Quando a gente chega no estado de vapor, a distância média entre as moléculas aumenta muito, né? E aí o que está acontecendo na verdade? Você, para passar do líquido para o vapor, você tem que quebrar essas interações que mantêm as moléculas juntas. Então, esse tipo de transição de fase em que você diminui, libera o sistema das transições de fase, você precisa dar energia para o sistema para essa liberação acontecer. Então, esse tipo de transição sempre envolve o fornecimento de energia para o sistema. Então, energia aqui, nesse caso, é calor, né? E se for a pressão constante, é calor a pressão constante, né? Que é igual à variação de entalpia, né? Isso aqui vai ser maior que zero, de acordo com a nossa notação, né? Então, é um processo que é endotérmico, já que o ΔH é maior que zero, né? Então, a vaporização é sempre endotérmica. Então, os valores que a gente vai encontrar tabelados, por exemplo, como está nessa... aqui está só uma definição, né? Vocês vão encontrar muito isso, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui daqui a pouco. O ΔH... Professor, pode falar. Então eu posso dizer que quanto maior a capacidade calorífica, é mais difícil de mudar de fase? Então, mas aí você está associando com a variação de temperatura. Numa transição de fase, você tem a temperatura constante. E aí você vai calcular a entalpia de outro jeito. Tá? O que você falou faz um certo sentido, porque quando a capacidade calórica é maior, geralmente isso também está relacionado com uma maior interação intermolecular. Mas não dá para fazer essa relação direta. Professor, eu Pode falar. posso pensar nesse mesmo sentido que ele falou, só que usando a linha de raciocínio do calor específico ou não? Calor específico e capacidade calorífica é a mesma coisa. O calor específico, ele é simplesmente a capacidade calorífica por grama. Tá? Entendi. É exatamente a mesma coisa. Tá? Enfim. O que acontece aqui é quanto maior for a interação intermolecular, maior vai ser o valor desse ΔH. Então, por exemplo, é muito maior o ΔH de vaporização da água, que tem interações intermoleculares muito fortes, do que o ΔH de vaporização do metano, por exemplo, né? Ou do etano, de algum hidrocarboneto simples, né? Sempre é. Por quê? Porque as interações intermoleculares são muito mais intensas na água. Então, tem muito mais a ver com a interação intermolecular do que com a capacidade calorífica, apesar da identificação que a gente fez, né, anteriormente.
Só para a gente, então, esclarecer isso aqui, o ΔH, quando a gente começa a falar de processos específicos, a gente começa a dar nome para o ΔH, né? Então, esse aqui é o ΔH de vaporização. Então, vocês vão sempre encontrar esse símbolo, né, ΔH, e esse VAP aqui subscrito, né, ao H. Tem um nome para isso, e aí é que eu estava falando na última aula, né? Esse valor do ΔH de vaporização é chamado de entalpia de vaporização. Mas lembra que a gente não pode medir diretamente a entalpia, né? Então, o ΔH de vaporização é chamado de entalpia de vaporização. Né? O que eu queria falar um pouco sobre esse θ que está sobrescrito aqui é o seguinte: como a gente está falando de entalpia, e a gente está falando, portanto, né, de um processo que a gente está medindo a pressão constante, para que a gente possa ter a definição desse valor, a gente precisa definir um padrão, né? E aí, é uma coisa que eu tinha até não colocado, no próximo slide, a gente precisa definir um padrão, especialmente para pressão. Tá? Então, a entalpia padrão de vaporização está dada aqui. Mas o que é esse padrão? A única definição para estado padrão é pressão igual a 1. A pressão padrão, com esse θ, né, é a pressão igual a 1 bar. Igual. Tá? Qualquer pressão que seja diferente de 1 bar não está na condição padrão. Então, a definição do estado padrão é essa. Tipicamente, né, vocês vão encontrar lá, por exemplo, no livro do Atkins, vocês vão encontrar uma tabela como essa, e lá vai estar escrito: a entalpia padrão de vaporização a 298 Kelvin, porque é o mais comum de se medir, é a 25 graus Celsius, né? Então, veja, o padrão é 1 bar. Então, fora disso, você tem que definir a temperatura. Então, a entalpia padrão de vaporização a 298 Kelvin. A temperatura não entra no estado padrão, é só a pressão. Então, a definição de estado padrão é essa daqui. A pressão padrão é 1 bar. Acabou. Todo o resto tem que ser dito. Mas quando eu falo que eu estou nas condições padrão, quer dizer que eu estou a 1 bar. 1 bar não é uma atmosfera. Né? 1 bar, ou na verdade é mais fácil fazer a outra definição quando tem que fazer conta. Uma atmosfera. Não. Peraí, acho que eu estou escrevendo besteira aqui. Vou rabiscar de novo. 1 bar é igual a 1,01 atmosfera. O valor aqui, tá, o erro está aqui, né? É de 1%, mas é diferente, né? Então, tá, isso aqui a gente vai usar sempre. Então, vocês vão começar a ver muito esse θ aqui, esse símbolo, que quer dizer que a medida é feita nas condições padrão. Se a gente não define a condição padrão, a gente perde referência. Então, a gente começa a ter dificuldade para relacionar um dado com o outro. Tá? Então, em geral, vocês vão sempre encontrar nas tabelas de termodinâmica, nas tabelas, né, de dados termodinâmicos, se a medida feita na condição padrão. Então, por exemplo, aqui para amônia, né, a gente tem aqui o ponto de... Aí, para o ΔH de vaporização, isso não vale porque é colocado o valor da temperatura de vaporização. Então, a 239,7 Kelvin, que é quando acontece a vaporização da amônia nas condições padrão, você tem um ΔH de vaporização. Veja que essas duas formas de escrever, elas são diferentes, mas elas são equivalentes. Eu prefiro usar sobrescrito depois. O Atkins, pelo menos nas versões mais anteriores, eu não verifiquei nas últimas duas, ele usa a vaporização antes, entre o delta e a grandeza, né? Ele diz que é para não tornar a notação muito complicada.
mas as duas são equivalentes, né? Não faz diferença nenhuma usar, desde que se use de forma consistente, não faz diferença usar qualquer uma das duas. E aí a unidade é sempre a unidade do sistema internacional, quilojoule por mol. Portanto, né, para eu fazer qualquer tipo de comparação, eu tenho que fazer todas as minhas contas usando as unidades do sistema internacional. E a gente vê que os valores de entalpia de vaporização variam enormemente. Então, para a amônia, por exemplo, 23,4. Para o hélio, né, é muito mais baixo. E existe todo tipo de valor. Por exemplo, o mercúrio é muito alto, né? Eu acho que é o valor mais alto da tabela. Né? Então, esse aqui é o valor da entalpia de vaporização para o mercúrio. Tudo isso, né, o valor da entalpia de vaporização, ele está muito relacionado com interações intermoleculares. Certo? O da água também é muito alto, né? Se você for pensar, né, que as interações intermoleculares aumentam também com a massa molecular, a água tem uma massa muito baixa e tem valores de entalpia de vaporização muito grande, porque a água tem interações intermoleculares, né, tipo interação de hidrogênio, muito fortes, mesmo mais fortes até do que da amônia, né? Mas aí, quando você começa a aumentar a massa molecular, você também percebe um aumento da entalpia de vaporização. Tá? Tudo claro até aqui? Eu vou pedir bastante atenção de vocês para essa condição aqui de pressão padrão. Pessoal, eu vou precisar sair um minutinho aqui, eu já volto, hein? Não, eu estou dando uma aula, mas é rapidinho com você, então não tem problema. Isso. Tem que uma flor de roxinha ali. Essas duas aqui, um nitrato, né? E cloreto de. Não é? Ótimo. Só que errado aqui e cloreto aqui. Não, desde que foi. Dia 19. Eu sou naturalmente assim do dia. Não, não tive problema. Tudo bem, tudo tranquilo. E vocês, como é que vocês vão falar em casa? Tudo bem, se acha vacinou? A minha tem 17, a minha tem 15. Ah, então já vacinou. Já vacinou. Vai ficar mais tranquilo. A gente está esperando agora, porque vai sair para 5 a 11, né? O nosso tem 6. Aí vai chegar a hora. Com certeza. Valeu, professor. Valeu, agradeço. Pessoal, me desculpem por isso, mas eu voltei a ter que frequentar a universidade, então eu tive que receber uma coisa aqui agora. Então, continuando aqui a nossa conversa, eu vou pedir bastante atenção para vocês nessa condição aqui de pressão padrão, né? Isso a gente vai passar a assumir e no geral, né, para praticamente tudo que a gente vai fazer. Para a fusão, a gente também tem uma quebra de ordem, de ordenamento aqui, então você tem no sólido as moléculas com uma mobilidade muito baixa, né, elas estão bastante limitadas em movimentação, estão fixas praticamente, e no líquido você passa a ter essa liberdade de movimentação. Então, da mesma forma, você tem que quebrar as interações que mantêm as moléculas livres para poder manter as moléculas fixas para poder liberar a translação, né? Apesar das distâncias entre as moléculas não mudarem muito. Então, do mesmo jeito, a gente também tem um ΔH de fusão padrão maior que zero, né? Que deve ser o que vai aparecer aqui. Aí, a gente tem aqui
tipicamente uma coisa que acontece na comparação entre o ΔH de vaporização e o de fusão. Como na fusão você está causando um distúrbio bem menos radical, né, nas interações intermoleculares, tipicamente os valores de entalpia de fusão são menores do que os valores de entalpia de vaporização. Quase sempre. Eu não conheço nenhum caso em que isso não acontece. Então, geralmente, o ΔH de vaporização é consideravelmente maior que o ΔH de fusão. Mas os dois são positivos, né? Os dois processos são endotérmicos. Certo? Quando a gente tem a vaporização e quando a gente tem a liquefação ou condensação do vapor, né, a gente tem que lembrar que aqui está chamando de condensação. Então, o ΔH de vaporização e o ΔH de condensação, eles se referem aos processos inversos, né? Então, a gente tem a vaporização, que é passar de líquido para gás, e a condensação, que é passar de gás para líquido. A gente tem que lembrar que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se eu sair dessa situação, fiz o processo e voltei para a mesma situação, o ΔH total aqui, de sair de líquido, ir para vapor e voltar para líquido, o ΔH total desse processo é zero. Ou seja, o ΔH de vaporização ele tem que ser idêntico ao negativo do ΔH de condensação. A gente pode pensar, desculpa de novo, aqui é uma outra perda de formatação. Se a gente tiver aqui um eixo Y, que é entalpia, se a gente tem o processo se aqui for a vaporização, né, por exemplo, que é endotérmico, né, então tem um aumento de entalpia, se a gente tiver o ΔH de vaporização aqui, ao fazer a condensação, eu tenho exatamente o mesmo valor, só que com o sinal trocado, tá? Isso aqui sempre é válido. Então, eu saio de uma condição A, faço um processo e volto para B, o ΔH aqui é zero, né? O ΔH de ir de A para B e voltar de B para A é zero, tá? Isso sempre. Então, quando a gente estiver fazendo considerações a respeito de processos mais complexos, isso aqui vai continuar valendo, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade e abrir o microfone, tá? Quando a gente tem, então, um processo que é passar de sólido para líquido e passar para vapor, a gente tem aí dois ΔHs, ΔH de fusão e ΔH de vaporização. A sublimação, né, todo mundo já ouviu falar, é passar diretamente de sólido para vapor. A gente está falando da primeira lei da termodinâmica, então, necessariamente, a gente vai perceber que a variação, ela independe do caminho, né, para o ΔH e para outras grandezas também. E aí, quer dizer que se eu tiver o ΔH de fusão, ΔH de vaporização, eu estou saindo de sólido e chegando em vapor. Na sublimação, eu tenho o mesmo processo. Então, se eu tiver inicialmente a fusão e a vaporização, eu vou ter um aumento de entalpia, né? Porque os dois são maiores que zero. Então, vai aumentando a entalpia à medida que o processo acontece. O ΔH de sublimação, ele é necessariamente a soma dos dois, né? Então, o ΔH de sublimação, ele é a soma do ΔH de vaporização com o ΔH de fusão. Estou apertando alguma coisa aqui sem querer. Com ΔH de fusão. Tá? E aí, até aí a gente está falando de transições. Percebam que eu não estou mostrando para vocês nada muito diferente, talvez, do que vocês talvez já tenham até visto em outras situações. A gente só está reforçando aqui bastante a ideia da função de estado, né, para o ΔH, porque isso ele vai ser muito relevante,
para tudo que a gente vai fazer em vários aspectos, né? Eu posso também definir entalpia, e aí lembra que entalpia de ligação quer dizer que é o ΔH para um processo, né? A entalpia de ligação é uma forma também da gente medir esses valores. A entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação química. Então, o exemplo que está dado aqui, que é um exemplo que é mais fácil, vamos dizer assim, de medir, apesar de ser difícil gerar essa espécie, que é o radical OH, seria a energia necessária para eu romper a ligação OH. Então, ao romper a ligação OH, eu passo a ter o hidrogênio, átomo, hidrogênio, aqui tudo radical, né? Átomo, hidrogênio e átomo, oxigênio nas fases gasosas, isso aqui tem condições especiais para acontecer. O ΔH para quebrar essa ligação é 428 kJ. Aqui é por mol, tá? Não tá porque não está definido, né? Mas aqui, em princípio, é por mol de ligação OH. Então, a energia para eu quebrar esse valor, o que acontece? Para eu quebrar uma ligação química que é estável, eu preciso dar energia. Então, o ΔH de ligação também é sempre maior que zero. Para eu quebrar qualquer ligação química, eu tenho que dar energia, tenho que, né, injetar energia no sistema para que a vibração molecular que é associada com essa ligação seja, aumente a ponto de romper, né, a ligação química. Então, a gente pode ver lá, então, ao definir a entalpia de ligação, é sempre para quebrar um mol, né, não estava escrito direito aqui, é para quebrar um mol de ligação. Então, por exemplo, para uma molécula como o hidrogênio, você tem aí 436 kJ por mol. Para oxigênio, nitrogênio, radical OH, radical CAAO, flúor, cloro e assim por diante. Você tem diversos valores. Os valores mudam bastante, né, de um tipo de ligação para outra. A gente pode perceber que as ligações múltiplas, né, têm valores de energia, de entalpia de ligação maior do que as ligações simples, mas mesmo entre ligações simples existe uma variação apreciável do valor da entalpia de ligação. Então, aqui, quando a gente está falando dos halogênios, né, a gente tem aqui uma variação considerável dos valores de entalpia de ligação. Isso tem relação com a força da ligação, lógico, né? Tem uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, né, eu quero quebrar a ligação hidrogênio-carbono. Se eu fizer isso no metano, que está representado aqui, essa primeira quebra de ligação do metano é de 435 kJ por mol. A quebra de ligação CH no benzeno já é de 469. Os valores são diferentes, certo? Para quebrar, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse exemplo vai ser o que vai ter mais diferente aqui. Então, quando existe uma dependência da entalpia de ligação com a estrutura da molécula de onde essa ligação está sendo quebrada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao lidar com a entalpia de ligação. É importante a gente perceber aqui, então, se a gente está falando de etano, eteno ou etino, as entalpias de ligação mudam bastante, né? E elas aumentam nessa direção. A gente pode colocar aqui um L maiúsculo, né? A entalpia padrão de ligação, ela aumenta à medida que você aumenta, né, a força da ligação, né? E a gente pode, então, a gente tem valores aqui, diversos valores. Tem um problema aqui que é assim, então, se eu quiser usar depois entalpia de ligação, por exemplo, para pensar nas ligações que estão sendo rompidas e formadas numa reação química, é muito difícil você ter tabelas para todas as substâncias e de todas as ligações que podem nos interessar. Então, o que existe para a gente poder estimar valores, né, de rompimento e formação de ligação,
Lembrando que romper ligação é na direção que está desenhada aqui a equação química. Mas se eu fizer ao contrário, então se eu formar a ligação para o radical OH, eu posso dizer sem sombra de dúvida que o valor do ΔH para esse processo agora que é de formação de ligação é o mesmo valor, o mesmo módulo do ΔH da quebra, só que com sinal invertido. Então é menos 428, certo? A gente vai usar esse fato, né, que vem da propriedade da entalpia ser uma função de estado. A gente vai usar isso, por exemplo, quando a gente for usar a entalpia de ligação para analisar energia de ligação, entalpia de reação. Só que qual que é o problema? Se eu for pensar agora na quebra da ligação OH em um álcool, ou mesmo na água, né? Então se aqui, por exemplo, é 428 para o radical OH, para a água já é 492. Né? Então, se eu mudo a espécie, eu tenho uma mudança na energia, entalpia de ligação. O que foi proposto é fazer uma média, obter, a partir das entalpias de ligação para várias substâncias, fazer uma média e fazer uma entalpia média de ligação. Então, eu pego lá um monte de carbono simples, né? Por exemplo, então aqui a tabela se lê assim, ó, ligação carbono com esse carbono. Se for simples, na média é 348 kJ por mol. Hidrogênio com carbono, na média é 412. Então vai ter valores maiores ou menores, mas a média é essa, né? Isso tem que ser feito para um número grande de moléculas para essa média representar razoavelmente esse tipo de ligação química. Então, você vai ter uma média para, por exemplo, carbono-carbono simples, carbono-carbono dupla, carbono-carbono tripla, carbono-carbono aromático. Né? Esse A aqui é para aromático. Mesma coisa, nitrogênio-carbono. Nitrogênio-carbono pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Nitrogênio-nitrogênio. Também pode ser nitrogênio simples, pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Então, você tem uma média. Essa média induz, né, isso aqui é uma aproximação, né? Isso vai induzir uma incerteza quando você for usar esses valores. Mas você passa a ter alguma chance de fazer uma estimativa de valores, né? Então, quando a gente for ver um pouquinho sobre formas de calcular a entalpia de reação, a gente pode, por exemplo, partir dessa tabela aqui de entalpia média e analisar, se a gente não tem outro dado, né, analisar o valor, ou pelo menos o sinal da entalpia para uma reação química. Né? Tudo claro aqui, gente? Até aqui? Não sei nem que horas são. Então, a gente pode definir outras coisas. Então, a entalpia padrão de combustão. Né? Entalpia padrão de combustão é o seguinte, a gente tem a substância, material qualquer, né? Aqui a gente tem, eu vou escrever para o primeiro que está aqui na tabela, do carbono. Né? A combustão, ela é a reação tipicamente com oxigênio. Então, seria carbono reagindo com oxigênio, gerando produtos. Então, seria só carbono com oxigênio aqui, fica fácil, né? Aí isso vai gerar, se a combustão for completa, CO2. Para essa reação química que está definido esse valor aqui, tá? O que acontece? Geralmente, a reação com oxigênio de substâncias, por exemplo, substâncias orgânicas, ela libera muito calor, tá? Em todas as condições que eu conheço, né? Todas as substâncias que eu conheço. Então, a entalpia de combustão, ela é sempre exotérmica. ΔH de combustão é sempre menor que zero. Vai ser, quanto maior
quanto mais átomos de carbono, né, hidrogênio tiver nessa reação, né, nessa substância, tipicamente maior vai ser a entalpia de combustão. Né? Então, por exemplo, a gente tem para metano uma entalpia de combustão de 890 e para etanol, mas aí etanol não é um bom exemplo, para octano, né, que seria também um alcano, né? Para o octano a gente tem 5.460, né? Sempre a entalpia de combustão é negativa. Então, o que acontece? Por que mudou do metano para o octano se são só hidrocarbonetos? O que mudou é a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio que estão disponíveis para reagir com oxigênio. Então, por mol de material, você vai ter uma liberação de calor muito maior para o octano do que para o metano. Né? Se a gente comparar metanol com etanol, a gente também verifica uma mudança. A entalpia de combustão do etanol é consideravelmente mais negativa do que a entalpia de combustão do metanol. E a gente pode fazer várias comparações. Forma de a gente analisar como esses materiais, a energética, né, de reação desses materiais. Quando a gente está falando de combustão, uma coisa que é importante a gente pensar, a gente é químico, né? E a gente está sempre interessado em grandezas molares, certo? Só que algumas vezes a gente precisa pensar, por exemplo, se a gente quer um combustível, a gente tem que pensar na massa que a gente tem que carregar, né? Porque se a gente, por exemplo, a gente olhar aqui a entalpia de combustão do hidrogênio, ela não é muito alta. Mas um mol de hidrogênio, né? Um mol de hidrogênio pesa 2 gramas, né? Um mol de octano é 12 vezes... Tem que fazer essa conta, eu não vou lembrar de cabeça. Ela vai ser 12 vezes 8 mais 18. Vamos aproximar. É 114, né? Então, um mol de octano é 114 gramas. Se eu dividir 5.461, que seria a entalpia de combustão do octano, pela do hidrogênio,